Já olhaste bem para o teu relógio? Para aquela coisa que tens no braço? Ou para a juventude de agora, que não sabe ver as horas num relógio de ponteiros? É aqueles números que tens no telemóvel que dizem as horas. Sabes o que é? Já te perguntaste a ti próprio por que razão tens que seguir um relógio? Horas, minutos, tic-tac, 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 tic-tac. Vivemos acorrentados a um mecanismo que determina a que horas tu acordas, a que horas tens que chegar ao trabalho ou à escola. Tens hora marcada para um almoço, ou mesmo para uma reunião. Tal trabalho tem que estar pronto até às 5 da tarde. Tens que ir buscar os teus filhos às 7. Tens uma hora para ver um programa de televisão. O dia acaba, adormeces e acordas. E começa tudo outra vez. Já se deram conta que vivemos neste ciclo infinito das horas e do tempo? E não paramos para pensar que isto tudo não passa de uma coisa que não existe. Isto não é real. Nada disto é natural. Desde quando um relógio ou um calendário tem de ditar o que tu fazes ou não fazes da tua vida? Sabias que as horas foram inventadas pelo homem? Se não, eu explico. O tempo, como atualmente é conhecido, foi feito por um acordo internacional de vários países para universalizar no mundo a forma como se organiza o tempo e as distâncias. Se pensares um pedacinho, até faz sentido. É tão engraçado como tudo começa com Portugal, meus amigos. Mas é verdade. Nós portugueses fomos os pioneiros nos descobrimentos marítimos e do mundo que até então era desconhecido. E ninguém nos tira esse mérito. Mas como fomos os primeiros, todo o mundo ficou invejoso e quiseram se juntar também nesta aventura. A expansão dos descobrimentos marítimos obrigou cada país a criar uma espécie de mapa para ir mapeando cada pedaço do seu território. Cada país definia o seu próprio país como referência, ou centro do seu próprio mapa. Ou seja, se tu eras da França, definias a França como o teu ponto de referência, o ponto zero. Se eras do Brasil, definias o Brasil como o teu ponto zero. E assim sucessivamente. Por essa altura tudo bem. Mas os problemas só começam a existir quando, no século XIX, derivado de colonizações falhadas, começam-se a formar países novos, como os Estados Unidos. O comércio internacional ganha muita importância. E mais, aparece uma nova e inovadora forma de transporte terrestre, os comboios. Começa uma era de grande desenvolvimento tecnológico. Com a proliferação desta rede de transporte, veio-se a perceber que algo tinha que mudar, pois cada zona, cada cidade, cada vila tinha a sua própria hora, definida por eles próprios. Ou seja, não sei se já repararam, mas o sol nasce a diferentes alturas ao longo da nossa ilha. Só imaginando que tu és de Machico e é 11 da manhã e querias ir de comboio para a Ponta do Pargo, que nesse exato momento seria 10h30 da manhã. Lembram-se que cada zona define o seu horário? Pois, era quase isto. Se querias ir de comboio de Machico para a Ponta Delgada, se a viagem durasse 30 minutos, começas a viagem às 11 em Machico e chegas às 11 na Ponta do Pargo, o que significa que não tinhas perdido tempo nenhum da tua vida, o que era porreiro. O problema é quando fazes a viagem ao contrário. Estarias a perder uma hora da tua vida, só para fazer esta viagem, pois se partires da Ponta do Pargo às 11 da manhã, em Machico já seria 11h30. Meia hora de viagem e chegavas a Machico ao meio-dia. Se é que me faço entender. Tentaram usar quadros com a programação horária de cada cidade ou vila, mas quanto maior a linha ferroviária ficava, pior era para fazer estes planeamentos de partidas e chegadas entre cidades de vários países do mundo, que têm territórios muito, mas mesmo muito maiores que a Madeira. Este sistema não estava a resultar, até que no final do século XIX, este senhor, Chester Arthur, ele é uma daquelas pessoas que mudaram a vida da humanidade e ninguém sabe quem é. Ele foi o 21º presidente dos Estados Unidos. Ele apercebeu-se que esta coisa de cada país usar o seu próprio mapa e cada cidade usar as suas próprias horas não iria resultar por muito mais tempo. Ele viu que algo tinha que ser feito internacionalmente para resolver este problema. Então ele convocou 41 países de um mundo inteiro para se juntarem numa reunião na Casa Branca para discutirem este assunto. Foram a votos e determinaram que a partir desse momento, Londres, ou mais precisamente o Observatório Real de Greenwich em Londres,
seria o ponto zero para todas as medições do mundo inteiro, o que fazia sentido naquela altura, pois os ingleses eram os senhores poderosos que dominavam os mares e a maioria dos territórios internacionalmente. E assim foi. Explicando, eu não sei se sabes o que é um transferidor. Normalmente eles só mostram 180 graus, mas se juntares dois, eles acabam por formar uma circunferência, formando assim um círculo de 360 graus. E é dessa forma que o nosso planeta é dividido, através de linhas imaginárias de longitude. Se o dia tem 24 horas, dividimos os 360 graus por 24 horas, no que resulta 15 graus por hora. Ou seja, cada 15 graus de longitude na Terra representa uma hora. Quando o Sol está mais alto na linha de Greenwich, ou seja, o ponto zero, isso representa o meio-dia, ou as 12 horas. Tudo o que fica a oeste de Greenwich é a cada 15 graus menos uma hora que a anterior. E tudo o que fica a este, mais uma hora a cada 15 graus. Estas linhas imaginárias vieram universalizar a forma como se viaja e se determina as horas no mundo inteiro, dando a uma área bem grande uma única hora, o que facilitou e muito o crescente desenvolvimento da sociedade moderna. Isto fazia tanto sentido, mas algo continua a não bater certo. Tinham-se esquecido de um pormenor. O planeta não gira exatamente como se previa. O eixo giratório da Terra é ligeiramente inclinado, criando, ao longo das 24 horas, este formato de dia e noite. Este planeamento de fusos horários funcionava bem para alguns países, mas para outros não. Portugal viu-se obrigado várias vezes a mudar o seu fuso horário. Por exemplo, os Açores já tiveram 2 horas de diferença de Portugal continental e a Madeira uma, mas felizmente foi alterado. Ao longo dos anos foram-se testando os melhores fusos horários para cada zona e chegou-se à conclusão que o fuso horário atual era a melhor forma de organizar o nosso horário territorial. Não tem como a Madeira e Portugal continental terem a mesma hora do Sol nascer e se pôr, mas mesmo assim partilham o mesmo fuso horário, o que facilita em relação ao transporte entre estas zonas do território. E eu acho que não tens razões de queixa, pois não? Portugal não foi o único. Ao longo dos anos, estas linhas imaginárias foram-se alterando, pois isto se trata única e exclusivamente de uma decisão do próprio país e não de terceiros. No meio disto tudo, as zonas mais remotas do planeta é que sofreram mais. Não acreditam? Então olhem para esta confusão aqui. Esta é a zona mais confusa do mundo. Boa tarde. É meia-noite na Austrália. O país entra assim em 2021 à festa com fogo de artifício. Quando chega a 31 de dezembro, todos nós assistimos no Jornal da Tarde aos festejos da passagem do Ano Novo na Austrália e na Nova Zelândia. Aqui é a zona onde se comemora o final do ano primeiro e ao mesmo tempo o último dia do ano. Não acreditas? Então vê. Quem fica nesta zona festeja o Ano Novo, mas quem fica nesta área aqui acabou de começar o dia 31 de dezembro. Lembram-se que nós estávamos a assistir o Jornal da Tarde? Nós estamos a meio do nosso dia. Sim, do outro lado do mundo. 12 horas para cá, 12 horas para lá. Eles partilham exatamente o mesmo nascer do Sol e pôr do Sol, mas em dias diferentes segundo o calendário. Lembram-se que eu falei que Londres era o meio-dia? Então, esta área é onde começa e acaba o dia. É à meia-noite, é às 0 horas, é às 24 e às 0 horas ao mesmo tempo. Não sei se dá para perceber que esta linha não é reta. Deveria ser, mas não é. Pois, por motivos territoriais, foram adotados fusos horários de acordo com os territórios a que pertencem. Por exemplo, estes dois territórios aqui. Esta parte pertence à Rússia e esta parte pertence aos Estados Unidos. Esta começa o Ano Novo e esta parte acabou de começar o dia 31 de dezembro. Vai levar 24 horas para que esta zona possa finalmente festejar o Ano Novo. Isto tudo para vos dizer que tudo gira em torno dos países europeus, que foram os impulsionadores dos descobrimentos e mapeamento do planeta, deixando estas zonas mais remotas à mercê destas situações. É tudo tão perfeito na nossa zona do globo.
que nos esquecemos que do outro lado do planeta isto acontece. Mas o dia tem que começar e acabar no algum lado, não é? Não é verdade, não é verdade. E é isto, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se sim, deixa o teu like, subscreve o canal, sigam as minhas redes sociais que estão aí em baixo na descrição e aqui em baixo. Obrigado por assistirem e tchau, 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 tchau.